sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre separação de misturas. Você lembra o que são misturas? As misturas é quando a gente junta substâncias diferentes e eu posso ter uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea, uma mistura que ela é aparentemente muito igual, muito uniforme, formando aparentemente, parecendo um único produto, uma única substância, ou, no caso da mistura heterogênea, é aquela que quando eu olho, eu vejo que tem substâncias diferentes ali. Eu tenho produtos diferentes, pode ser que a olho nu você não veja, mas que a nível de microscópio vai ser visto. Então, a mistura homo, prefixo de homo, igual, hétero, diferente. Só que muitas vezes, no nosso cotidiano, é necessário separar, porque eu preciso de um produto. Por exemplo, eu preciso de sal, sal de cozinha. Esse sal está no mar. Como é que eu pego esse sal do mar? Eu vou ter que usar alguma técnica de separação. Estou fazendo ali meu café, água, não quero comer pó, preciso separar. Vou usar técnicas. Então, você está vendo aqui que nós temos um mundo de técnicas de separação de mistura. Vamos ver de perto algumas delas? Com certeza você já aplicou muitas no seu cotidiano e outras uma coisa mais industrial, precisa de aparelhos mais sofisticados. Vamos começar com as técnicas para separar misturas heterogêneas. Pode ser? Vamos começar de uma popular que todo mundo usa em casa. Catação. Catar. Usar a mão ou algum instrumento para separar sólidos diferentes. Sabe aquela história? Catar ali um feijão, tem um feijão de uma outra cor, ou meio estragadinho, você separar. Isso é catar, isso é fazer uma separação entre sólidos. Uma outra técnica super utilizada no nosso cotidiano e nas cozinhas é a filtração. Dei o exemplo do café, né? A gente colocou aqui, a gente pega lá o nosso filtro de papel. Eu estou usando ele então para separar sólido de um líquido. Quando eu coloco aqui, pode ser um filtro de pano também, né? Então eu separo um sólido de um líquido, passando aí por um material poroso. Existem filtros com várias granulações, uns que seguram mais, outros que seguram menos, mas isso é filtrar. Isso é a filtração, separar sólidos de líquidos. Um outro que a gente pode falar aí também que é super comum no nosso cotidiano, peneiração. Peneirar, quem nunca, né? Existem peneiras com várias granulações. Eu posso usar a peneira tanto para separar sólidos de tamanhos diferentes e às vezes até um sólido com uma certa umidade, um pouco úmido. Então aqui você vê, eu tenho uma peneira com uma grade, tem grades maiores, grades menores, peneiras grandes de obra, né? Então, peneiração é uma técnica também bem utilizada para separar sólidos de tamanhos diferentes. Vamos ver mais algumas? Por exemplo, aqui nós já falamos de catação, falamos também de filtração e de peneiração. Nosso último aqui. Vamos falar de um outro? Você já usou essa técnica? A separação magnética? Não. Magneto? Não. O que eu estou falando? Muitas vezes a gente tem uma mistura em que o que está ali, o produto que a gente está querendo separar, é um metal que vai ser atraído por um ímã. A gente fala que é um sólido ferroelétrico. Um exemplo. Então eu vou, para separar aquela mistura ali, eu pego um ímã e com aquele ímã eu vou utilizando para atrair aquele meu metal. Olha a técnica. Que ser espertinho, né? É a separação magnética, utilizando então um ímã para fazer a separação. Show? Mais uma, você conhece levigação? Já utilizou essa técnica alguma vez? A levigação, ela vai separar sólidos diferentes, só que sólidos que têm densidades diferentes. Então a gente vai usar ali uma corrente de água, um jato d'água, uma corrente, para separar um sólido do outro. Porque um sendo mais denso ele vai resistir e o menos denso ele vai ser ali levado. Vou te dar um exemplo simples ali. Você está ali, areia, folha, aí você quer separar. Se você der um jato de água, deixar ali uma corrente de água com uma mangueira ou algo assim, a areia ou talvez ali as folhas vão embora e as pedras maiores, elas vão ficar retidas. Então eu separei dois sólidos, só que o menos denso foi uma folha, uma areia e as pedras maiores ficaram ali. Sacou a levigação? Tranquilo? Além de levigação, temos uma que é um clássico, que é a evaporação.
Evaporação é essencial para a gente ter ali aquele sal nosso de cada dia e, lembrando, com moderação sal, hein, gente? Sal faz mal. Agora, evaporação, quando a gente fala dela, eu estou usando qual técnica? Eu estou juntando o mar, separo o mar numa porção, exponho ao calor e essa água então vai embora pelo calor. O que sobra? O sal. Então eu uso essa técnica para produzir o sal. As salinas usam essa técnica, por exemplo. Vamos falar agora de uma outra técnica de separação de mistura, que é a flotação. Na flotação, eu vou separar então, eu uso essa técnica para separar uma mistura heterogênea. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir, eu tenho ali sólidos diferentes, densidades diferentes, eu coloco eles num ambiente aquoso, coloco uma água, e eu insiro, a partir de algum aparelho, uma série de bolhas nesse líquido. E a partir dessas bolhas inseridas nesse líquido, as bolhas elas vão se aderir ao que é menos denso. E aí o que é menos denso vai subir. É uma técnica um pouco mais sofisticada. Olha o exemplo aqui. Serragem com água. Tá toda aquela mistura de serragem com água. Como é que eu vou separar? Como é que eu tiro uma imensa quantidade de serragem derramada na água? Eu vou catar? Eu vou filtrando pedacinho por pedacinho? Eu uso, então, essa técnica um pouco mais sofisticada, eu uso a flotação. Onde eu vou inserir, então, bolhas, eu uso um aparelhinho, eu insiro bolhas de ar nessa água e o que é mais leve vai se aderir a essas bolhas e vai flutuar. Aqui na dissolução fracionada, como vai funcionar? Dissolução, lembra o quê? Dissolver. Olha a técnica, eu vou usar um líquido e um sólido para que role essa separação. Meu exemplo, areia e sal. Eu tenho areia e sal misturado, os dois são grãos muito pequenos, quero separar, como é que eu vou separar? Eu vou peneirar? Eu vou catar? Não é tão prático. O que eu posso fazer? Olha, genialidade. Eu insiro entre esses sólidos um líquido que vai dissolver só um deles. Logo, um vai ser dissolvido e o outro vai ficar. No caso da areia e do sal, eu quero separar essa areia do sal. Eu jogo água, joguei água, a água se misturou ali, esse sal vai dissolver nessa água, forma uma mistura homogênea. O que eu faço? Derramo a água. A água com sal foi embora e quem sobrou? A areia. Separei sal de areia? Separei. Mas com técnica, altas técnicas, tá vendo aí? Essa é a dissolução fracionada. Vou usar só com água? Não. Uso outros produtos, contanto que dissolva um dos meus participantes. Dei aqui um exemplo mais prático, mais simples. Correto? Uma outra técnica que a gente vai falar aqui é a centrifugação. Quando a gente fala de centrifugação, é normal você pensar em máquina de lavar, a centrífuga que gira. E realmente, essa técnica ela vai utilizar o movimento de rotação numa velocidade para separar misturas heterogêneas. Te dar um exemplo. Laboratório de exame de sangue. A gente faz o exame de sangue, ele é colocado em tubinhos e esses tubinhos são levados numa pequena maquininha, uma centrífuga. Pesquisa depois. A aparência delas, os tubinhos são colocados ali e liga, ela começa a girar. Girar com tubinhos, o que acontece? Separa. O sangue, os glóbulos vermelhos se concentram embaixo, o plasma do sangue, a água do sangue, ela fica em cima. Eu separei simplesmente pela alta rotação. Logo, qual foi a minha técnica? Centrifugação. E para a gente acabar, vamos ver em outra lousa de forma mais esquemática o exemplo da decantação, como funciona essa técnica e como funciona a destilação simples e fracionada, que são utilizadas para separação de misturas homogêneas. Vamos lá? Então, nessa lousa, a gente aborda então os 3 últimos métodos de separação de mistura: decantação, a destilação fracionada e a destilação simples. Vamos começar com a decantação? É um método de separação de misturas heterogêneas, onde a gente separa por densidade. Onde, então, o que é? A gente deixa ali um tempo, essa mistura, tá aqui o exemplo, uma mistura, argila, materiais particulados maiores, partículas de sujeira. Deixa um tempo esse material parado. Repouso. Com o tempo há uma separação. O que é menos denso fica na porção superior e o que é mais denso vai ficar na porção inferior. Tá vendo que separou? Ficou lá no fundo. Essa técnica ela é utilizada em estações de tratamento de água. Vem aquela água suja, deixa um tempo num grande tanque de decantação, onde tudo que é particulado, areia, terra,
deposita no fundo e fica uma água um tanto mais limpa na porção superior. Essa, então, água mais limpa, ela é removida e colocada num outro frasco. Fiz, então, utilizei a decantação para separar sólido de líquido, ok? Aí a gente vai, então, para fechar a nossa aula, nas técnicas de destilação, que eu uso para misturas homogêneas. Lembra? Aquela que parece uma coisa só, aquela mistura em que é difícil distinguir os componentes? Logo, se é difícil distinguir, quem dirá separar? Vamos começar com a simples. Na destilação simples, eu utilizo a técnica para separar apenas um produto. Olha aqui, tenho aqui um destilador, esse é um destilador, e para que ocorra esse processo, eu preciso de uma fonte de calor, fogo, que está aquecendo aqui a minha mistura. É essa mistura que eu quero separar. Eu vou verificando com o termômetro a temperatura ideal. Cada mistura vai ter uma temperatura ideal para separação. Então, nesse destilador simples, eu vou fervendo, fervendo. Dependendo da temperatura, que é o ponto ideal aí de evaporação da minha substância, ela vai começar a subir, esse particulado vai subir, e aqui eu tenho um condensador. Ele vai resfriar esse vapor. Fervi, 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 o vapor subiu na temperatura dele. Cada produto tem o seu. Se for, por exemplo, álcool, na temperatura dele, ele vai então cair aqui nesse tubinho, que é o condensador, eu vou resfriar. Nisso que eu resfrio, que eu baixo a temperatura, o que aqui estava com vapor volta a ser um líquido. Agora eu tenho aqui o meu novo produto. Logo, o que estava aqui todo junto, após esse processo, eu consegui formar aqui, por exemplo, separei o álcool da mistura que ele estava aqui. Tranquilo? A destilação simples, lembre-se, eu separo a mistura homogênea e vou obter apenas um produto. Agora, na fracionada, olha que festa. Eu vou destilar, eu vou usar o calor, eu vou usar a temperatura para separar vários produtos. Exemplo clássico, petróleo. Eu vou expor o petróleo, aqui ó, ele vai sendo aquecido, aquecido, aquecido. E diferentes temperaturas eu consigo obter diferentes produtos, de acordo com o ponto de ebulição. Repare, gases em 20 graus, eu tenho ali a produção, a separação de butano e de propano, utilizados, por exemplo, na cozinha, gás de cozinha. A 150 graus Celsius, eu tenho ali a liberação, a produção de gasolina. Em 200 graus Celsius, querosene. 300 graus Celsius, diesel. 370, óleo combustível. E o que sobrou vai formar o quê? O que cobre o asfalto, aquele piche. Aqui embaixo, o resíduo de todo o processo de destilação do petróleo. Viu que interessante? Conseguir produzir diferentes produtos a partir de uma única mistura, que é o petróleo. Fechou? Tranquilo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!